conseguem ver a aula gravada, porque tem outros compromissos, e vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês me avisam. Um instantinho. Agora eu acho que vai, hein? Obrigado pela oração. A partir desse momento eu já não conseguirei mais ver o chat. Oh, abaixei a tela aqui sem querer. Eu acho que está compartilhando, né? Show. Se alguém quiser abrir o microfone e falar se está tudo ok aí. Ah, Tá tá. tudo aqui, professor. Pastor, Então quer tá dizer. bom. Obrigado. Não, imagina. Professor, pastor, Carlos, tá tudo em casa. Vamos lá então. Hoje o tema não é da minha alçada. Eu até queria muito que a pastora Carmen estivesse aqui para fazer quaisquer correções ao C.S. Lewis, não a mim, porque eu só vou expor o que está no livro. Então, queria muito que ela. Slide atual, agora sim. Queria muito que ela tivesse aqui para falar. Eu chamei o Eliezer, irmão do Elisandro, mas ele está em aula. E eu chamei também a psicóloga Daiane, talvez ela consiga entrar. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ela mandou uma mensagem, disse que talvez vai entrar, enfim. Porque seria legal ter alguém da área, né? Para poder falar um pouco mais profundamente a respeito desse assunto aqui. Deixa eu arrumar aqui o teclado. Então vamos lá, moralidade e psicanálise. Eu nem sei o significado de psicanálise. Então, mas vamos lá, vamos dar início aqui. O C.S. Lewis começa dizendo que ele diz assim, que ele havia dito anteriormente que para uma sociedade se tornar cristã, a maioria dos seus membros individualmente deveriam se tornar cristãos também, mas que não dá para ficar esperando isso acontecer para fazer algo para que as coisas possam melhorar. Então, ele fala de duas atitudes, de duas coisas que nós precisamos fazer enquanto a sociedade não se torna cristã. Primeiro é tentar ver como a regra do faça com os outros o que gostaria que fizessem com você se aplica em detalhes à sociedade moderna. Então, isso aqui seria um desafio. Como você vai, por exemplo, elaborar leis que tornem possível a aplicação dessa regra, né? É algo que a gente precisaria pensar aí em como que, enquanto sociedade, nós poderíamos fazer algo nesse sentido. Será que é protegendo o mais fraco, os mais pobres, os mais desvalidos entre nós, né? Como que a gente conseguiria imprimir um espírito cristão em toda a sociedade? Será que é garantindo direitos trabalhistas? Será que é tirando direitos trabalhistas? Será que é concedendo acesso aos pobres às universidades? Ou será que é não concedendo esse acesso e deixando tudo por conta do mercado, do esforço individual de cada um? Será que é tendo um direito previdenciário estatal, do qual você contribui, e depois na sua velhice você tem a sua aposentadoria e também a seguridade social? Ou será que é cada um, deixando que cada um faça a sua previdência privada? Será que é cada um pagando o seu hospital privado? Ou será que é cada um, a gente fortalecendo um sistema público de saúde? Enfim, ou é um misto de tudo isso? Como é que a gente aplica essa regra aqui, né? A gente já viu de capítulos passados, eu presumo que eu saberia a opinião de C.S. Lewis, primeiro porque ele disse que achava que a economia numa sociedade cristã seria mais socialista do que capitalista, né? Então, parece isso. Em segundo lugar, você se lembra na aula passada o posicionamento que ele colocou contra a questão dos juros, que é a base do sistema capitalista, né? Vocês devem se lembrar que ele falou de três grandes civilizações que condenaram os juros: a grega, a romana e a judaica, a grega, a judaica e a cristã, nos seus primórdios, pelo menos, né?
E a gente sabe que a Inglaterra, o país dele, tem, pelo menos na questão do sistema público de saúde, para eles é o orgulho do sistema inglês, né? Então, mas assim, isso não significa que seja uma sociedade socialista, muito longe disso daí. Pois bem, então, mas assim, é um desafio quando você olhar, assistir um programa de televisão e você. A Andrea colocou aqui psicanálise, olha que legal. Quando você assistir um programa político, quando você vê, assim, né, alguma lei sendo votada, tentar pensar nesse princípio, né? Como que eu consigo aplicar o princípio do cristianismo, né? O princípio do evangelho nessa lei? É um grande desafio, né? Não se trata de forçar a barra de uma religião em cima de alguém, mas sim de colocar princípios de vida. Acredito que seja isso que Lewis queira dizer com isso. E também ele diz nos tornarmos o tipo de pessoa que realmente aplicaria essa regra se soubesse como fazê-lo. Então, não adianta apenas querer mudar a estrutura da sociedade. Você também tem que ser o exemplo dessa mudança. Porque é isso que C.S. Lewis diz. Às vezes as pessoas elas lutam por uma sociedade solidária. Isso não é incomum acontecer. Lá, o Estado tem que ser um Estado de bem-estar social. O Estado tem que conceder direitos assim, assim, assado. Mas ele pessoalmente não é uma pessoa assim, né? É uma pessoa egoísta, uma pessoa que só quer saber de juntar dinheiro, uma pessoa que não ajuda ninguém. Então, não adianta você querer uma mudança estrutural sem você ser o próprio exemplo da mudança. Mas o C.S. Lewis aqui eu não entendo se ele quis fazer uma pausa, o que, que ele quis, enfim, não entendi muito bem a relação entre um ponto ou outro, mas ele diz agora, na verdade é possível entender sim, no final a gente vai acabar entendendo sim, pensando bem. Mas ele vai fazer aqui uma comparação do cristianismo com com a psicanálise, porque ele diz que tanto o cristianismo quanto a psicanálise, eles reivindicam de algum modo colocar a máquina humana em ordem, colocar a máquina humana em ordem. Então, mas ele vai dizer que embora existam algumas semelhanças aí entre ambas as coisas, cristianismo e psicanálise vai ter uma diferença conforme veremos. Ambas parecem reivindicar colocar a máquina humana em ordem, né? Dizem nós vamos consertar você. É, é preciso fazer uma distinção. Ele diz que é preciso fazer uma distinção da técnica e teorias médicas dos psicanalistas e sua filosofia. Então, numa parte ele diz assim: uma coisa é a psicanálise de Freud, outra coisa é aquilo que Freud acredita. Ele até fala que quando Freud fala como um filósofo, como fala de filosofia, ele fala como um amador, e aí pode ser rejeitado nessa parte. E ele até explica que as visões de mundo, por exemplo, de Freud e outro grande psicólogo que foi Jung, Jung, esqueci agora como se pronuncia, eles têm visões de mundo completamente diferentes, né? Onde me ocorre, o Freud era totalmente ateu e não via lá muito sentido na religião. E o Jung, ele vai trabalhar a questão dos arquétipos, né? E vai ver, os arquétipos são como uma espécie de símbolos, assim, que ajudam a entender um pouco a psique humana e a religião nisso tem um grande papel. Então eles tinham uma visão diferente um do outro nessa questão, mas ambos foram excelentes profissionais aí consagrados pela história da psicanálise. E o C.S. Lewis ele diz isso, para você tentar extrair aquilo que é médico, aquilo que é científico da questão e não dar muita bola para aquilo que os caras pensam em nível filosófico. E aí ele fala isso que se a pastora Carmen tivesse aí não sei se a pastora Carmen está na chamada ou mais algum psicólogo aí, enfim, mas é essa afirmação do C.S. Lewis que diz que a psicanálise em si não é nem um pouco contraditória com o cristianismo. Olha só, né? C.S. Lewis dizendo isso lá na década de 40, hein? Até hoje eu escuto pessoas dizendo que cristão não precisa de psicólogo,
que cristão não precisa de psicanálise, que cristão não precisa de psicoterapia. E o C.S. Lewis dizendo que não tem nada a ver, que uma coisa não é contraditória ao cristianismo de modo algum. A prática da psicanálise se sobrepõe à moralidade cristã em alguns pontos. Aqui eu imagino que ele queira dizer assim, que a psicanálise, obviamente, ela não está presa dentro da moralidade cristã e nem poderia estar. Era uma ciência, né? Não é uma fé, não é uma religião. E a prática da psicanálise e a moralidade cristã, ele diz, não caminham sempre no mesmo rumo e alcançam resultados diferentes, né? Como a gente disse, não acreditam necessariamente nas mesmas coisas e os resultados buscados não são iguais também, conforme nós veremos. Até aqui tá legal? Tudo bem? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma observação? Pois bem. Aqui nós temos um carinha aí que parece que está com dúvida aí para tomar uma decisão. Vamos ver aqui se ficou bonito o quadro que eu montei. Uma decisão moral. Ela irá envolver pelo menos dois fatores. O primeiro é a tomada de decisão em si. E o segundo são os sentimentos, os impulsos, o estilo psicológico, a matéria-prima das escolhas. Por aquilo que eu entendi que C.S. Lewis quer dizer, aquilo que está dentro do indivíduo. Psicologia, sua história, seus impulsos, tudo que vai influenciar na tomada de decisão. Muito bem. Esses sentimentos, impulsos, estilo psicológico, essa matéria-prima, também C.S. Lewis dividiu em dois aspectos. O primeiro é que esses sentimentos e impulsos, eles podem ser normais, naturais e saudáveis. E o outro aspecto é que eles podem ser bem pouco naturais. São distúrbios presentes no subconsciente das pessoas. E aí, como exemplo de natural, por exemplo, ele fala assim, o medo de um cachorro bravo, dando como exemplo, você está passando na rua, você está ali a 30 metros, você vê um pitbull solto, rosnando e olhando para você. É natural que você possivelmente sinta algum medo, porque você sabe se aquele pitbull chegar e te morder, você vai sofrer um bocado, né? E olhe lá se for só machucado, né? Então é um medo justificado. Mas existem outros medos bem pouco racionais, como por exemplo, medo de gato, né? O cara tem um medo horrível, não posso ver um gato na frente que eu fico apavorado. É irracional, o gato, medo de barata. Eu lendo aqui o livro do C.S. Lewis, falei, eu sou um cara que não sou um cara não normal, porque eu não gosto de barata. Mas esses dias eu vi uma live do pastor Ricardo Gondim, ele dizendo que quem mata as baratas na casa dele é a Jubes, é a esposa dele, não é ele. Eu falei, isso eu tenho em comum com o Ricardo Gondim. Aqui quem mata barata, borboleta, besouro, tudo que aparece é Andréia. Eu não gosto disso daí. Eu chamo, eu posso estar tomando banho lá, aparece um bicho no banheiro, eu chamo Andréia, socorro! Andréia vai lá, a barata vai engolir você? Não vai engolir você, o besouro não vai te engolir, não vai sair um ferrão ali e te detonar, nada disso. Mas é irracional, você sente medo daquilo. E muitos outros exemplos podem ser dados aqui, né? Diversas fobias, mesmo o medo mesmo de entrar numa piscina de água, né, rasa. As pessoas às vezes têm medo de entrar, é uma fobia. Então, cada um tem aí, não todas as pessoas, eu acho, né? E tem outros exemplos também que podem ser dados aqui. O C.S. Lewis, no livro, vocês devem ter lido, ele fala assim que um dos exemplos do impulso normal, natural, saudável, pensa que ele escreveu isso na década de 40, né? Ele dizia que a atração de um homem por uma mulher era um impulso saudável, natural. E ele chama de não natural o impulso de um homem por outro homem, ele chama de pervertido, né? Ou de uma mulher por outra mulher. C.S. Lewis escreveu isso na década de 40. Hoje, na ciência psicológica, psicoterapêutica, isso não pode nem ser falado, porque senão você pode, inclusive, ser preso e processado por causa disso daí. Então, a Organização Mundial da Saúde,
Qualquer entidade internacional hoje não vai considerar a homossexualidade como uma doença, ok? O próprio Freud, ele considerava, o Freud era um homem do tempo dele, ele considerava como uma doença, como uma perversão também. Então, C.S. Lewis não está dizendo nada que a melhor ciência da época dele não estava dizendo, mas hoje não é essa a visão que a psicologia tem, e isso precisa ser dito. Se C.S. Lewis escrevesse isso hoje, ele provavelmente seria processado aí, o livro dele seria, nessa parte aqui, teria grandes problemas. Mas como é um autor clássico que escreveu na década de 40, ninguém vai querer tirar os livros do C.S. Lewis de circulação por causa disso daí. Muito bem. Então, a psicanálise, ela vai tratar dessa parte aqui, das questões doentias, bem pouco naturais, desses distúrbios. Então, eu vou procurar um psicanalista para falar: ó, doutor, eu tenho pavor de entrar dentro de um ônibus, eu acho que vai explodir. Você já viu algum ônibus explodir? Nunca. Mas eu tenho, né, a pessoa tem pavor de entrar no ônibus, no metrô cheio. Então, o psicanalista ele vai trabalhar essa parte aí. Ah, doutor, eu não posso ter um homem chegar perto de mim que eu já fico com raiva eu já acho que ele vai me fazer mal. Uma menina fala, aí o psicanalista vai tratar essa questão, vai tratar essas questões aí. E o cristianismo, a moralidade cristã, vai tratar da tomada de decisão em si. É essa a diferença que o C.S. Lewis faz. Não significa que a moralidade cristã nunca vai trabalhar com os distúrbios, com os problemas psicológicos, mas a moralidade cristã, ela nem sempre vai ter essas informações, porque esse é um campo da ciência. Esse é um campo são campos da patologia, que precisam ser tratados, às vezes, até com remédio. Então, assim, um pastor, alguém precisa ter uma certa noção assim para saber se uma pessoa precisa realmente de um conselho ou se a pessoa precisa realmente de um remédio, né? Então, eu já tive a oportunidade de pegar uma pessoa e levar a pessoa no psiquiatra. Vamos lá, você está precisando de um remedinho, querido. Eu levei o cara no psiquiatra, o psiquiatra deu um remédio para ele, porque não é uma questão assim de aconselhamento, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela tá lá no metrô, o metrô nem tá cheio, de repente ela começa a sentir um medo terrível, como se o coração dela acelera, ela começa a suar, ela acha que o ar está acabando no metrô, que tem alguma entidade sugando o ar do metrô, que ela não consegue respirar. Não tem conselho que você falar: fique calmo, fique tranquilo, não adianta você falar nada. Não tem o que você falar. Não adianta. Esse cara precisa ir no médico tomar um remédio porque alguma coisa dentro dele não está boa. E depois o psicanalista vai trabalhar as questões históricas dele, inconscientes, subconsciente dele, para tentar verificar o que gerou aquilo na vida dele, né? Então, o cara toma remédio e passa por um psicanalista ao mesmo tempo também. E assim, a maior parte de nós um dia talvez precise passar por uma situação assim, né? Porque todo mundo já tomou remédio para alguma coisa. Remédio para gripe, remédio para pressão, remédio para o coração, e existem os remédios também para as questões aí da cabeça também, né? Enfim, é isso. E aí o C.S. Lewis ele vai dar o exemplo dos 3 soldados. Bem interessante. Primeiro aqui é o soldado Dentinho, depois o soldado Quindim e o soldado Recruta Zero. Isso aí ele não menciona esses soldados no livro dele, eu que coloquei. São 3 soldados que foram convocados para a guerra. Aí o Dentinho, que você achava que era covarde, ele diz que ele tem um sentimento natural de medo. Um sentimento natural de medo, mas ele sabe que a causa é justa, que ele tem que ir para a guerra e que ele consegue, através de uma decisão moral dele, ele consegue, como posso dizer assim, superar o medo. É o que o C.S. Lewis escreve. Então ele supera o medo, é convocado e vai. E aí o soldado Quindim e o recruta Zero, eles têm um medo exagerado. Assim, um medo desesperador. O cara ainda está na terra dele, nem entrou no quartel, mas já está morrendo de medo, está tremendo e tal. Esse é o exemplo que o C.S. Lewis dá. Eles não conseguem vencer o medo
através de um esforço moral. Não conseguem. Sabem que a causa é justa, sabem que é necessário. Os nazistas não podem dominar, os nazistas enlouqueceram, estão conquistando a Europa, precisam ser banidos, precisam ser combatidos, mas a gente tem um medo danado. E aí, esses dois aqui vão passar no psicanalista, passarão no psicanalista. Muito bem. Os dois, depois de um grande tempo de terapia, os dois são curados. Mas agora começa o problema moral. Os dois são curados. Por quê? O soldado Quindim, ele diz assim: puxa vida, realmente perdi aqueles medos irracionais, eu sei que é perigoso, mas eu vou servir o meu país, eu vou servir. E o recruta zero, ele, puxa vida, eu venci aqueles medos, mas eu que não vou lá para esse lugar não, que os outros façam trabalho arriscado. Agora que eu me conheço melhor, agora que eu estou curado daquelas coisas, agora que eu vou fazer aquilo que me der na telha. Então, o que acontece? A psicanálise vai curar, vai trabalhar aquela matéria-prima. Depois que a matéria-prima é trabalhada, aí vem a decisão moral. E é essa questão moral que a psicanálise não vai poder fazer nada para trabalhar. Essa diferença é moral e os psicanalistas não podem fazer nada para mudá-la. Então, assim, o psicanalista ele curou o recruta zero, curou o Quindim. O soldado Quindim tomou uma decisão digna. Eu vou lutar pelo meu país, porque os nazistas eles têm uma causa que é injusta e a gente sabe que era mesmo. Então, está indo meu vizinho, estão indo meus irmãos, toda pessoa com saúde está indo, eu vou também. E o recruta zero falou: eu vou nada, eu vou curtir minha vida, eles que se danem. Se o nazismo ganhar, eu viro nazista também. É isso. Até o momento da cura vem a psicanálise. Depois disso, surge a questão moral. O que a pessoa vai escolher, aí já não é mais o campo do psicanalista. Aí já é o campo da moral da pessoa. E aí que entra a moralidade cristã. E aí Lewis diz: por mais que você aperfeiçoe a matéria-prima do homem, continuará deparando com outra coisa, o livre-arbítrio real do ser humano, frente à situação que lhe foi apresentada, seja para colocar a sua própria vantagem em primeiro lugar, seja para colocá-la em último. E esse livre-arbítrio é a única coisa com a qual a moral se ocupa. Então é isso. Essa é a opinião do C.S. Lewis. Você pode aperfeiçoar a matéria-prima, você pode curar o homem triste, o homem desesperado, o homem covarde, ele é curado. Mas depois de curado, aí entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio no sentido de escolher aquilo, ou ele vai escolher a decisão mais egoísta possível, colocando-se em primeiro lugar, ou ele vai se colocar como servo dos demais. É dessa parte que a moral se ocupa. E, naturalmente, a moralidade cristã também. Aí a gente entende a finalidade diferente, né? Que ele falou que uma e a outra tinha. Uma que queria curá-lo para possibilitá-lo a escolher. E aí, o que ele vai escolher, aí é a moral que vai tratar essa questão. E aí, isso também é uma coisa bem interessante que ele diz aqui, né? O mau estado psicológico não é pecado. Não precisa ser arrependido, precisa ser curado. O mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença. Olha só, está na página 130. Eu vou ler uma parte desse parágrafo. O mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença. Não é motivo de arrependimento, mas para a cura. E a propósito, isso é muito importante. Os seres humanos julgam uns aos outros por suas ações externas, mas Deus os julga pelas suas escolhas morais. E aí ele vai dar aqui alguns exemplos muito interessantes. Ele fala, um deles: quando um neurótico que tem horror patológico a gatos se força a pegar um gato no colo por algum bom motivo, é bem possível que aos olhos de Deus ele tenha demonstrado mais coragem que um homem saudável poderia ter mostrado ao conquistar o Victoria Cross. Então, é como se ele quisesse dizer assim, Deus vai ver o todo, né? Então, você, sei lá, você está vendo uma briga na rua, você está vendo um cara, injustamente agredindo uma mulher, certo? E aí você
que é um cara assim que luta MMA, você que é uma pessoa que um lutador de boxe, de né, taekwondo, sei lá, você vai lá e talvez aquilo não exija muita coragem de você, de ir lá, você vê, o cara nem é muito grande e tal, mas é uma ação nobre, é. Mas aí você vê um cara que é mó medroso, assim, o medo não é nem um medo natural, um medo patológico, ele não gosta de briga, ele passa mal, ele não assiste luta, ele não gosta, mas aí ele vai lá e se esforça para fazer alguma coisa para parar com aquela situação. Ou seja, esse segundo precisou de muito mais coragem para fazer o que fez. Então, é isso que C.S. Lewis diz, é esse conjunto todo da obra que Deus observa. Não é só o ato externo, mas o que ele fez, qual foi a decisão moral com base no material humano que a pessoa tinha, quais os recursos que ela tinha. E o Lewis ele vai dizer na página 131 que o inverso também é verdadeiro. Alguns de nós que parecemos bastante gentis podem, na verdade, ter dado tão pouco valor a uma boa hereditariedade, uma boa criação, que acabam sendo piores do que aqueles a quem chamamos de monstros. Será que podemos ter certeza sobre como seria o nosso comportamento se tivéssemos herdado um arcabouço psicológico sobrecarregado, uma má criação e ainda por cima tivéssemos ascendido ao poder, como foi o caso, por exemplo, de Himmler, que era aí um agente nazista? Por isso, os cristãos são instruídos a não julgar. Nós só vemos os resultados daquilo que as escolhas humanas fazem com a sua matéria-prima. Mas Deus não julga o indivíduo pela sua matéria-prima bruta, e sim por aquilo que ele fez com ela. Então, olha só, né, que interessante. C.S. Lewis vai dizer que o Senhor ele vai olhar tudo. Vai olhar sua criação, a questões psicológicas dentro de si, de você, de seus temores, tudo. Né? Tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você viveu. Se você tinha condições realmente de tomar uma boa escolha, ou se eventualmente aquilo te levou para uma escolha não muito boa. Então, é a sabedoria de Deus, né? Que conhece o nosso consciente, nosso inconsciente, subconsciente, conhece-nos por inteiro mais do que nós mesmos nos conhecemos, mais do que o Facebook e o Instagram também, que a gente fica dando nossos dados aí para as redes sociais. Dizem que as redes sociais conhecem a gente mais do que o nosso cônjuge por causa dos algoritmos, mas Deus sabe mais que os algoritmos. Deus não julga alguém pela sua matéria-prima bruta, e sim por aquilo que fez com ela. A maior parte do arcabouço psicológico provavelmente se deve ao corpo. Isso daqui que C.S. Lewis fala é uma coisa assim, uma tese assim que a pessoa precisaria se aprofundar nisso daqui, porque é uma coisa assim surpreendente, na verdade. Nunca tinha pensado nisso. A maior parte do arcabouço psicológico provavelmente se deve ao corpo. Quando o corpo morre, tudo isso cai por terra. O verdadeiro homem interior, que toma as decisões, que tirou o melhor ou pior proveito do seu material, ficará desnudo. Olha só. Ele diz que todas essas questões psicológicas, sejam boas ou ruins, toda essa matéria-prima, na opinião dele, está ligada ao nosso corpo. E quando nós morrermos, isso morre com o corpo e fica só o eu interior. Olha a antropologia aqui de C.S. Lewis. E aí é esse eu interior que vai ficar desnudo diante de Deus. E aí o Senhor vai ter condição de falar, olha, de acordo com o seu arcabouço psicológico, você agiu bem, agiu mal. E aí não há mais, estamos nus diante do Rei, diante de Deus, né? Ele diz ainda na página 131, todo tipo de coisas boas que pensamos serem nossas, mas que na verdade se davam em virtude de um bom metabolismo, vão cair por terra para alguns de nós. Uma pessoa que tem um bom metabolismo, uma boa saúde, teve uma boa alimentação a vida inteira, tem condições de estar sempre um pouco mais de bom humor, por assim dizer, né? Uma pessoa tem tudo isso, não tem problema nenhum, e ainda assim é um mal-humorado, né? Que coisa. Assim também toda a perversidade que se dava em decorrência de complexos, ou seja, C.S. Lewis aqui reconhece que esse arcabouço psicológico pode levar as pessoas a tomarem decisões ruins, né? Ou de má saúde, cairá por terra.
para outros. Então, pela primeira vez, veremos uns aos outros como realmente somos e pode haver surpresas. É impressionante, né? Se for assim mesmo, é uma teoria bem interessante. Ficará o eu puro, sem as suas questões aí psicológicas. E aí ele faz agora, ele vai para o seu segundo ponto, que agora ele fez essa comparação, né, com a psicanálise, e agora ele vai falar um pouco mais sobre a moralidade cristã. E também essas duas páginas aqui são riquíssimas, né, 132 e 133. Ele diz que a moralidade cristã não é uma barganha com Deus que te recompensa por você fazer a coisa certa. Uma leitura muito literal, simplória da Bíblia, pode achar isso. Eu fiz o bem, Deus me dá coisas boas. Eu fiz o mal, Deus vem me dar uma chinelada. Então, uma leitura simplória essa, né? A gente sabe que não é assim. Embora, geralmente é isso que é pregado, de modo geral é assim que é pregado, né? Faça isso e conseguirá aquilo, faça assim e acontecerá assado. Ou então cria-se um ritual, faça esse ritual assim assado e você vai ter aquele resultado. Tudo isso, irmãos, é um charlatanismo, viu? Tudo isso é um charlatanismo da fé. É coisa feita para arrancar dinheiro das pessoas. Não vamos entrar nesse mérito, né? É uma barganha. A moralidade cristã, nem na sua versão mais requintado, isso é verdade. Vivi uma vida boa, uma vida reta, uma vida santa. Vai dar tudo certo para mim. Eu não vou ter nenhuma doença, eu vou ser rico de bens materiais. Não é assim que funciona, né? Se olhar, né? Não é assim. Olhar para a vida de Jó, para a vida de Paulo, para a vida dos apóstolos, de Jesus. Então, cai por terra esse tipo de ideia. Mas a opinião de C.S. Lewis aqui, novamente, é assim algo que, a meu ver, é muito legal. Ele diz assim, talvez valesse a pena eu ler no livro. Vou ler primeiro aqui. Em vez disso, toda vez que você faz uma escolha, você está transformando a sua parte central, seu interior, a parte que toma as decisões, em algo um pouco diferente do que era anteriormente. Eu vou ler aqui no livro, na página 132, ele diz assim: retomando sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você estará ao longo da vida transformando esse eu interior numa criatura celeste ou numa criatura infernal, ou seja, em uma criatura que está em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou em uma que está em estado de guerra e ódio com Deus, com as criaturas. Ter de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria, paz, conhecimento e poder. Ter o outro significa loucura, horror, idiotice, furor, impotência e solidão eterna. Cada um de nós está progredindo a todo instante em direção a um ou ao outro estado. Ou você está indo numa direção, ou você está indo em outra. As decisões morais que você toma corretamente, segundo C.S. Lewis, transformam o seu eu, se tornando mais parecido com aquilo que você tem escolhido. Está fazendo você melhorar. E quem faz álcool e vice-versa também acontece da mesma forma. E aí ele vai falar, né, continuamente, a respeito da impressão que ele tinha de alguns antigos escritores cristãos que mencionavam que atos e pensamentos eram pecados muito graves, mas quando se tratava dos atos graves em si, eles falavam que a pessoa só necessitava se arrepender. Então isso daí, na verdade, é algo que escandalizava C.S. Lewis e escandaliza muitas pessoas também hoje, né? Quando no Evangelho nós dizemos que Deus tem perdão para os piores pecadores, caso venham se arrepender, né? A gente diz isso daí. E a gente pega pesado também na questão das intenções, pelo menos aqueles que levam o Sermão do Monte a sério, né? Sabe que os impulsos interiores são aí o que é de mais grave. Por quê? Porque à medida que você vai dando vazão àquilo que está na sua interioridade, você vai sendo transformado, seja em algo bom ou seja em algo ruim. E não sabemos nós, mas quem sabe, a depender do tempo que se passa
da demora que se tem em voltar para trás, alguns aspectos podem até ser mais difíceis, né? Por isso que se pega muito pesado dentro do Evangelho a questão da interioridade, porque a cada escolha boa ou má vai sendo imprimida uma marca na sua alma, né? Ele diz assim, deixa eu ver se tem alguma parte legal que eu possa ler aqui. Vou ler lá na página 133, lá em cima. Uma pessoa poderá estar numa posição tal que o seu ódio a faça derramar o sangue de milhares, e outra de tal forma que, por mais raiva que sinta, não fará nada além de provocar o riso nos outros, mas a marca na alma pode ser idêntica em ambas. Essa é uma impressão que eu sempre tive, sempre tive. Você olha para uma pessoa assim que está no poder, no governo, por exemplo, você fala, pô, esse fulano de tal, ele, diante dessa situação, ele foi corrupto, ficou provado que ele foi corrupto, aceitou propina para colocar uma empresa lá na frente no processo de licitação. Que absurdo, e você casqueta ele, malha ele, fala para as pessoas não votarem nele e tal. Aí você, tudo bem, na sua vida privada, o máximo que você fez é assim, você trabalha numa repartição pública, tem uma fila lá, mas tem um cara que todo mês te dá um caixinha, você passa esse cara na frente. Então, assim, é claro que em termos estruturais, um deles fez uma coisa assim, muito que envolveu todo o Estado, mas a sua atitude mostra que no lugar dele você faria a mesma coisa. E às vezes, assim, como o exemplo que ele deu aqui, às vezes uma pessoa perversa pode fazer alguma coisa que vai gerar um crime de guerra. Mas não significa que esse mesmo sentimento não possa estar dentro de um coração de uma pessoa que no máximo que ela consegue fazer é ser um piadista, porque ela não tem recurso mental, moral, material para ser tão cruel quanto o outro foi. Isso vale para o egoísmo, isso vale. Assim, o cenário pode mudar, mas aquilo que está no coração das pessoas é o que elas fariam, estando no poder ou estando fora no poder. Isso é uma grande questão. Isso é algo que precisa ser chamar a atenção de todos nós, né? No lugar, naquele lugar, será que a pessoa faria diferente? Essa é uma grande, essa é uma grande questão. Se você vivesse uma situação que você soubesse que nada do que você fizesse tivesse responsabilidade, você não fosse pego de modo algum, pelo menos não pela lei dos homens, por ninguém, né? Falava, ó, viesse assim, viesse alguém, né, chifrudinho, falasse, ó, tudo que você fizer não vai ter nenhuma responsabilidade nessa vida. Ninguém vai te pegar, ninguém vai te punir. O que você faria? Como seria o seu comportamento, né? Porque muito do que a gente deixa de fazer talvez seja por medo do castigo nem de Deus, mas de cair no castigo aí, nos problemas sociais, no castigo dos homens, né? Então eu achei também essa reflexão bastante interessante também. A direção certa não leva somente à paz, mas leva também ao autoconhecimento. Esse último parágrafo aqui do livro tem que ser lido, porque eu não consegui fazer nenhum resumo que fosse a contento. Assim, é genial o que ele escreve. Em cada página tem riquezas assim. Eu até compartilhei no grupo, num grupo que eu criei lá do Pensamento do C.S. Lewis, uma matéria da revista Veja de 2019. E a matéria é assim: o cristianismo nada simples de C.S. Lewis, e compara ele com alguns filósofos, porque realmente cada página e é interessante que a Andrea falou isso lendo Chesterton, né? A Andrea acabou de ler O Homem Interno de Chesterton, agora está lendo Ortodoxia, mas que são homens que escrevem de maneira profunda, mas ainda assim não é uma coisa seca, leva à piedade, né? Eu lembro também de um texto de James Ian Packer, que ele dizia: se alguém quisesse ser edificado, leia os teólogos leigos, Chesterton e C.S. Lewis, porque a academia estava se afastando muito da piedade. E esse último parágrafo da página 133, eu achei muito legal. Lembre-se de que, como eu disse, a direção certa leva não apenas à paz, mas também ao conhecimento. Quando uma pessoa aprimora seu caráter, ela compreende o mal que resta dentro dela com clareza cada vez maior. Então, ele está dizendo aqui, quanto melhor uma pessoa se torna, mais ela compreende a maldade dentro de si. Por outro lado, quando piora,
percebe cada vez menos a sua própria maldade. Uma pessoa que vai ficando ruim vai percebendo cada vez menos. Eu acho que é aquilo que a Bíblia fala do endurecimento do coração, né? Uma pessoa moderadamente má sabe que não é muito boa. Já uma pessoa inteiramente má acha que está tudo bem. Eu chego a achar que isso é patológico. Tipo assim, a pessoa é má, ela é ruim, ela não se toca. E o duro, assim, que às vezes, né, caras assim, se ele tiver um carisma, uma personalidade forte, ele atrai milhares junto com ele. É impressionante. Na verdade, isso é senso comum. Podemos entender o sono quando estamos acordados, não quando estamos dormindo, né? Se você está acordado, você sente sono. Você está dormindo, você não sente sono. Se você já está dormindo, podemos perceber erros de aritmética quando a mente estiver raciocinando certo, não quando estivermos fazendo errado as contas, né? Se você estiver fazendo um monte de conta errada, você não vai saber que ela está errada porque você não sabe a conta certa. Podemos entender a natureza da embriaguez quando estamos sóbrios, não quando estamos embriagados. Pessoas boas conhecem o bem e o mal. Pessoas más não fazem ideia de nenhuma das duas coisas. Olha só, muito legal isso, muito interessante, né? E assim, aqui eu encerro a apresentação do dia de hoje. Achei esse capítulo muito legal. Eu acho que para quem gosta e um dia, quem sabe, tem o desejo de se aprofundar na psicologia, na psicanálise, tem um campo muito bacana aí. Conversa com Eliezer, com a Daiane, com a pastora Carmen. É muito legal, viu? E eu achei muito bacana essa distinção aí. Esse modo como ele traz qual o papel da psicanálise e qual o momento que entra a moralidade. Eu não sei se isso, à luz da psicologia atual, seria considerado correto, né? Achei muito bacana também essa observação que ele faz, no sentido de que as escolhas né? Uma pessoa boa faz uma escolha boa e aquela escolha boa torna aquela pessoa mais boa ainda. E essa pessoa, quando se torna mais boa, ela se torna consciente do mal que há nela. Talvez por isso que o apóstolo Paulo, na sua última carta, ele escreve para Timóteo dizendo que ele é o maior dos pecadores, né? Quando na verdade possivelmente era o maior dos santos. Amém. É isso, meus irmãos. Aqui eu encerro a nossa apresentação e eu vou abrir aqui de novo na tela do Skype. Um dia eu tenho vontade de tentar trabalhar com o Zoom. Ó, me puseram de novo aí nesse salão, nessas pedras aí. Eu ainda estou de blusa verde. Eu acho muito esquisito. Vou pôr aqui modo de exibição em grade. É isso, irmãos. Boa noite para quem não falei boa noite ainda. Deixa eu ver quem está aqui. O Emerson, Gabriel, Gil Aragão, Herbert, Lucas, Sil. E aí eu abro aí para caso alguém queira fazer alguma observação. Tatiane está aqui também, isso. Travou. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Já posso parar de compartilhar a tela. E aí abra aí, irmão, se alguém quiser dar alguma opinião, falar alguma coisa, eu gostaria que ficasse à vontade aí.